Olá, boa noite. Hoje é 18 de 1 de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Então, Deus, Ele ama o ser humano, quer salvar. Deus não quer que o ser humano pereça com enfermidade, com vícios, com doença. Ele não quer que o ser humano pereça eternamente, com a perda da vida eterna. E o ser humano, para isso, tem que simplesmente crer na palavra. E crer no propósito de salvação. Qual é o propósito de salvação? Deus tem enviado Jesus, Jesus tem crescido, tem nascido, crescido, tem ensinado o Evangelho, tem sido crucificado e ressuscitado. Esse foi o propósito de salvação. Então quem aceitar Ele se batizar, simplesmente será salvo. Ouvir a palavra é muito importante, mas obedecer e crer é mais ainda. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Eu falo esse versículo, esse capítulo, para que você entenda que Deus ama todo mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando ele diz que ele amou o mundo, ele amou as pessoas, os seres humanos. Mas às vezes o ser humano sofre o mal, às vezes porque procura o mal. E às vezes porque, infelizmente, o mal chega na vida da pessoa, às vezes, por uma permissão do Senhor. Às vezes, infelizmente, acontece. A pessoa sofreu mal sem ter procurado, sem ter feito nada. E às vezes a pessoa, infelizmente, sofre mal porque procurou, porque plantou o mal. Né? Tem isso. Às vezes são as atitudes, as práticas da pessoa que geram aquele mal, que geram o mal. Entendeu? Então, Deus, ele quer salvar. Então, 1 Reis 10, versículo 28. Salvar, eu digo, é eternamente. Depois dessa vida, você ir para o seio de Abraão, depois ir para o céu, morar eternamente com ele, nesse sentido. Então aqui uma coisa muito importante, 1 Reis 10, versículo 28. E tirava carros do Egito para Salomão. Eles tiravam carros do Egito para Salomão. E as manadas os recebia. E tirava cavalos do Egito para Salomão. E as manadas o recebia os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. Então ele sempre estava comprando cavalo, sempre ele estava comprando coisas, negociando e o reino crescendo. E não faltando nada para ninguém. O rei era tão bom, Salomão, que quem chegasse lá na casa dele, lá na hora do almoço, comia. Porque tinha muita comida. Ele mandava matar 10 vacas, 20 ovelhas, mandava matar aves para comer. Não faltava, porque o rei era muito rico. Ele tinha prazer em dar o alimento para o próximo. Ele tinha prazer em ajudar. Ele tinha prazer em fazer o bem. Hoje você pode fazer o mesmo. Se você tiver condição, você pode. Às vezes a pessoa não tem a condição de ajudar, né, as pessoas naquilo que necessita. Lembre-se que você, Salomão, teve muitas e muitas coisas, riqueza, carros, cavalo, cavaleiro, mas porque Deus deu, ele concedeu a ele. Então peça a Deus o que você quer. Não vai pedir a quem não tem para te dar, que você não vai ter. Tem que pedir a Deus. E subi e saiu o carro do Egito por 600 círculos de prata. Subi e desci por 600 círculos de prata. E o cavalo por 150. Assim, por meio deles, Salomão também o ajudava, os tirava para todos os reis dos heteus e para os reis da Assíria. Veja que os reis dos heteus e da Assíria tinham acordos, tinham alianças com o rei Salomão de Israel naquele tempo. Não tinha guerra, nem luta, nem batalha. Não teve. Teve depois, mas no tempo de Salomão, enquanto ele estava vivo, não teve. Porque tinha a negociação, o acordo, tinha a aliança. Então, Deus abençoe você e sua família. Então, Salomão teve tudo isso porque ele pediu sabedoria a Deus e porque Deus concedeu. O que nós aprendemos? Que nós temos que pedir aquilo que nos falta a Deus e Deus nos dará. Amém? Não vai pedir a quem não tem não, para lhe dar não. Como é que se uma pessoa tem um pote, você vai pedir o pote da pessoa?
Se a pessoa tem uma rede para dormir, você vai pedir a rede. Se a pessoa tem uma casa para morar, você vai pedir a casa. Você não vai ter. Como é que você vai pedir aquilo que a pessoa necessita? Ó, a gente tem que amar o nosso próximo como a si mesmo. Se eu tenho um pão e tem alguém com fome e me pede, eu tenho que partir no bem aquele pãozinho e dar. Aí se eu tenho só um pedaço, aí eu vou deixar de comer e morrer para dar para alguém morrer? Entenda, a pessoa tem que amar o próximo como a si mesmo. Primeiro você tem que se amar. E se você só se ama e não ama o seu próximo, aí você não está obedecendo a Deus. Então nós temos que obedecer. Então, Deus abençoe você e sua família.